Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2. Bem-vindos a essa aula. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da potência em corrente alternada. Estudaremos o fator de potência, que é um parâmetro muito importante dentro das instalações, e vamos estudar também a máxima transferência de potência média em corrente alternada. Esse é um assunto que vocês já viram em Circuitos 1, e que aqui a gente vai só ver como fica a questão da adaptação para a parte alternada, das reatâncias e resistências. Uma breve revisão aqui da aula passada. Para cálculo de potência, nós vamos trabalhar sempre com tensão RMS. Então, se a tensão disponível no exercício estiver em valor de pico, não se esqueçam de dividir por raiz de 2 para trabalhar com valores RMS. E em corrente alternada, nós vamos trabalhar com 3 tipos de potência. A primeira é a potência chamada ativa ou efetiva, representada pela letra P, e a unidade dela é o watt, ou seja, é exatamente a potência que vocês têm lá em Circuitos Elétricos 1, na parte de corrente contínua. E essa potência aqui é referente ao resistor, e ela representa no circuito toda a energia que vai ser transformada em outro tipo de energia. Então, no motor, é a energia que vai ser transformada em movimento, na lâmpada, a energia que é transformada em luz, num chuveiro, é a energia que é transformada em calor, e assim sucessivamente, ou seja, é a potência efetiva que é de fato utilizada aí no circuito elétrico. Eu falei com vocês a respeito desse funcionamento, da aplicação de tensão em um resistor e da potência que a gente tem no final. Então, a potência instantânea, que é a potência ao longo do tempo, é obtida multiplicando aí as curvas de corrente e tensão. Como no resistor as duas curvas andam juntas, quando uma é positiva, a outra também é, e quando uma delas se torna negativa, a outra também se torna. De modo que o produto das duas é sempre positivo. E essa área acima do eixo do tempo representa aqui para a gente a potência que o elemento absorve. Então percebam que o resistor só absorve energia o tempo todo. O mesmo não acontece com os outros dois, né, o capacitor e o indutor. Nesse caso, nós vamos ter a chamada potência reativa, representada pela letra Q, e a unidade dela é o volt-ampere reativo, VAR. E essa potência aqui é aquela que é armazenada no elemento depois devolvida à fonte. Então, quando a gente avalia o gráfico desses dois elementos, tanto do indutor quanto do capacitor, nós percebemos que, devido à questão da defasagem entre tensão e corrente, existem momentos em que a potência instantânea fica negativa. Isso significa que esses dois elementos aqui absorvem uma certa quantidade de energia e, no instante seguinte, devolvem essa energia para a fonte. Isso vale para o capacitor também. E percebam que os dois têm aqui a mesma curva de corrente e apresentam esse comportamento de forma alternada. Enquanto o capacitor absorve a energia, o indutor está devolvendo energia e vice-versa. Isso daí vai ser importante depois para a gente entender alguns conceitos que vão envolver o fator de potência que eu vou explicar hoje. E aí falei também a respeito da potência aparente, que é a junção, né, da potência efetiva e a potência reativa. E a unidade dessa potência aparente é o volt-ampere simplesmente. E o símbolo dela é o S maiúsculo, né? E essa potência aqui tem uma parte real, que é efetiva, e uma parte imaginária, que é a potência reativa. Então é bem tranquilo de lembrar, porque é só associar com a ideia da impedância. A impedância é um número complexo, porque é formado de uma resistência real e uma reatância que é imaginária. Então é só associar agora as potências desses elementos. Falei com vocês a respeito do triângulo, que se a gente for comparar, né, com um copo aí, a parte efetiva é a do líquido que a gente pagou para obter, e a parte da espuma seria a potência reativa, que é parte do processo, né? O suco não vem sem ela. E o total aí seria a potência aparente. E aqui nos gráficos a gente consegue observar isso. Potência efetiva, ângulo 0, potência reativa, ângulo 90 ou ângulo menos 90. Vai depender aí se é indutor ou capacitor. E a nossa potência aparente S é a hipotenusa desse triângulo, para os dois casos. E aí falei também que é importante olhar a questão do ângulo. Então, se eu tiver uma impedância, uma resistência, uma reatância, a potência tem que seguir aquele ângulo. Então, para o resistor, a potência tem ângulo 0, igual ao número real, que é a resistência. Para a reatância indutiva, a potência também tem 90 graus, né? Para a reatância capacitiva, o ângulo é menos 90, e para a impedância segue aquele ângulo da impedância, que varia entre 90 e menos 90, dependendo da combinação desses três elementos aqui. E aí eu mostrei para vocês que é possível fazer esse cálculo de potência usando uma expressão alternativa. Nós já sabemos, né? Na verdade, nós já sabemos que a potência é tensão vezes corrente. Então, eu coloquei aqui do lado, tensão vezes corrente para todos os elementos. Só é necessário observar o seguinte. Se eu estou falando do resistor, é P, capacitor, que é C, indutor, que é L, e impedância, S.
mas V vezes I aparece aqui para todo mundo. E é claro que a gente está falando aqui da tensão no resistor e corrente no resistor. Tensão no capacitor, corrente no capacitor e o mesmo para os demais. E deve ser observado também que aqui nós vamos trabalhar com um conjugado complexo da corrente. Significa basicamente trocar o sinal do ângulo, se a gente estiver falando da forma polar, e o sinal da parte imaginária, se a gente estiver falando da forma retangular. E uma alternativa para esse cálculo é usar aquela combinação da expressão da potência com a lei de Ohm, obtendo aí, né, tensão ao quadrado sobre conjugado da impedância. Então percebam que aqui é módulo da tensão, né? Eu vou preocupar só com o valor absoluto dela, sem colocar o ângulo aqui. E aqui embaixo aparece o conjugado complexo da impedância. E podemos também calcular a potência aparente com a impedância, nesse caso aqui não é conjugada, multiplicada pelo conjugado, desculpa, não conjugado, mas módulo da corrente, né? O valor absoluto dela ao quadrado. Então, é só aplicar uma dessas expressões que a gente vai poder fazer o cálculo. E aí nós verificamos esse exemplo aqui de circuito, fizemos o cálculo dele, conferimos lá no TINA como é feita a simulação para cálculo de potências. A gente viu a aplicação do vatímetro também. E para a aula de hoje nós temos aí a questão do fator de potência. Então ele é um parâmetro muito útil em instalações elétricas, porque ele nos indica o quanto daquela potência aparente é de fato potência efetiva, ou seja, o quanto daquele total está sendo usado para realizar trabalho, para ser transformado em movimento, em calor, em luz, em som, enfim. É o que a gente está de fato usando ali daquela quantidade de potência total. Então existem alguns problemas quando esse fator de potência fica muito baixo, ou seja, se a parcela de potência efetiva em relação à potência total for muito pequena, a gente começa a ter alguns problemas, mas eu vou entrar melhor nesses detalhes na próxima aula. É importante, por enquanto, a gente entender o que é o fator de potência, como calculá-lo e como que ele pode aparecer no nosso circuito. Então percebam aqui que eu estou dividindo, né, potência efetiva pela potência aparente. Então as unidades são de potência, né? Então a divisão aqui vai resultar em algo que é adimensional. O fator de potência não tem unidade. E esse valor aí vai ser entre 0 e 1, como o próprio cosseno, né, do ângulo da potência aparente nos indica. Então seria basicamente, né, voltando aqui naquele triângulo que a gente verificou na aula passada, se eu dividir potência efetiva pela potência aparente, eu estou dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa do triângulo. Isso daí resulta no cosseno. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Ó. O fator de potência é o cosseno do ângulo da potência aparente. Ou seja, ele é com base nessa potência S. E aí é só olhar o ângulo dela e tirar o cosseno dele, que nós já teremos o fator de potência. E esse fator de potência carrega a característica do circuito. Dependendo do valor desse fator de potência e da característica dele, nós já vamos entender o que o que prevalece ali naquele circuito. Então, se a gente estiver trabalhando com um fator de potência que é indutivo, nós vamos ter um ângulo positivo, né? o θS aqui é positivo, e esse fator de potência é chamado atrasado. Por quê? O indutor atrasa a corrente. É só lembrar essa característica do elemento do circuito. E se a gente estiver trabalhando com um fator de potência que é capacitivo, nós teremos um ângulo negativo, e agora o fator de potência pode ser chamado também de adiantado. Percebam que o fator de potência nunca é negativo. Por quê? Esse ângulo da nossa potência aparente varia entre menos 90 e 90 graus. E o cosseno dessa faixa de ângulos é sempre positivo. Então, se eu estiver trabalhando com um circuito que tem um ângulo de 45 graus ou com outro circuito que tem um ângulo de menos 45 graus, os dois trabalham com o mesmo valor de fator de potência. O que muda? Se o fator de potência é atrasado ou adiantado, indutivo ou capacitivo, né? Que poderiam ser modos de falar a mesma coisa. Então percebam que não basta saber o valor do fator de potência, porque ele pode me jogar em duas situações completamente diferentes. Então normalmente o exercício ou a análise que vocês forem fazer vai trazer uma informação extra, seja ela indutivo ou capacitivo, né? Seja ela atrasado ou adiantado. Então pode ser que vocês peguem um exercício que fala, né? Eu estou trabalhando com um motor que tem um fator de potência de 0,8 atrasado. Então já é fácil de entender porque é motor, é indutivo, né? As bobinas ali prevalecem, a ideia do indutor, né? da solenoide. Então o fator de potência de motores é, de maneira geral, atrasado. Em algumas ocasiões aí, o motor pode apresentar um fator de potência adiantado, mas é bem mais raro. E, por outro lado, né, se for dado uma carga genérica,
e falar apenas que eu tenho um fator de potência de 0,8, eu tenho que saber, né? Mas essa carga é mais capacitiva ou mais indutiva? Se essa informação não vier, o exercício pode ficar comprometido, né? A análise pode ficar comprometida. Então é necessário avaliar bem isso daí. E aqui no triângulo a gente pode observar as relações, né? Além daquelas expressões que eu passei para vocês na aula passada, é possível trabalhar com esse triângulo usando aí as relações trigonométricas. E a gente obtém as relações entre as grandezas, P, S e Q, e o próprio fator de potência. Então percebam que aqui aparece, né? A potência efetiva é a hipotenusa, nesse caso aqui em módulo, né? Porque a gente está considerando apenas o comprimento dela, vezes o cosseno do ângulo. Então sai daquela relação. Cosseno é o quê? É potência efetiva sobre aparente, né? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Ajustando aí a expressão, a gente pode chegar nisso aqui. Por outro lado, se a gente quiser trabalhar com a potência reativa, também é possível. Basta lembrar que, como ela é cateto oposto ao ângulo, a gente tem que trabalhar aí com o seno. Então a potência reativa, no caso o módulo dela, lembrando que ela sempre é imaginária, o módulo dessa potência reativa é igual ao módulo da aparente vezes o seno do ângulo dessa potência aparente. E podemos também, a detalhe, né? Eu falei aqui a respeito do cosseno, mas no lugar dele poderia ter escrito simplesmente fator de potência, né? FP, que o resultado seria o mesmo. Podemos também falar em termos de tangente. Então a tangente desse ângulo aqui é o quê? Cateto oposto, que é o módulo de Q, dividido pelo cateto adjacente, que é o P. Percebam que P não tem módulo colocado aqui porque o ângulo dele é zero, né? É um número real, então colocar o módulo ou não daria no mesmo. E aqui nós temos o teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo, que é a mesma coisa que vocês já conhecem, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Aí o P aqui apareceu com o módulo, mas poderia ser sem, que o resultado é o mesmo. E aqui nós temos um exemplo para esse cálculo de fator de potência. Então lembrando, hoje o objetivo é saber o que é o fator de potência, né? Conhecer o conceito, e como que ele é calculado no circuito. Nas próximas aulas nós vamos entender qual é o efeito desse fator de potência, né? Ou como que ele pode ser usado para entender o funcionamento de um circuito, de uma instalação elétrica. Então nós temos aqui o seguinte, a tensão em uma carga genérica, que não foi informado o que é, né? É V de t igual a 60 cosseno de ômega t menos 10 graus. Então eu tenho aqui essa tensão no domínio do tempo. E eu sei que a corrente através do elemento no sentido da queda de tensão é essa aqui, IT é igual a 1,5 vezes cosseno de ômega t mais 50 graus. Ou seja, a gente não precisa conhecer aqui qual é a frequência. Por quê? Se eu já tenho as duas grandezas, tensão e corrente, eu posso definir a impedância. E naquela impedância ali, eu já tiro, por exemplo, o ângulo de defasagem, né, e tudo mais. Eu não tenho que usar essa frequência para cálculo de reatâncias, por exemplo, nesse circuito aqui. Então pediu aqui o seguinte, determine potências complexa e aparente, no caso aqui a ideia é a mesma, né? Aí a questão que muda aqui é que normalmente quando a gente fala em potência aparente, a gente está falando do valor dela, do módulo dela. E aqui quando eu falo em potência complexa, aí sim eu estou falando do módulo mais o ângulo, ou da parte real mais a parte imaginária. E aqui na letra B pediu potência real e reativa, ou seja, potência real, né? Ou potência efetiva, ativa, é a parte real dessa complexa aqui, dessa potência complexa, e a potência reativa é a parte imaginária. Então é só mesmo converter isso aí para a forma retangular e fazer a divisão, né? Parte real para um lado, parte imaginária para o outro. E pediu que também o fator de potência, ou seja, conhecendo as potências, a gente pode chegar nesse valor de fator de potência aqui. E a impedância que forma essa carga. Então, na verdade, é até interessante começar por aqui, né? Se nós já conhecemos esses dois valores, não, se bem que é um caminho. A gente pode começar por aqui, mas pode começar já calculando a potência, levando isso daqui para o domínio da frequência e fazendo o produto, né, da tensão pelo conjugado da corrente, nós vamos encontrar aí a potência complexa. O primeiro passo aqui para a solução do nosso exemplo é verificar a questão do domínio da frequência. Como eu falei com vocês, tanto a tensão quanto a corrente apareceram aqui no domínio do tempo. E aí, se eu quero calcular a potência aparente, a primeira coisa que eu tenho que verificar é os valores, né, de tensão e corrente no domínio da frequência. Aqui nós estamos trabalhando com cosseno. Como as duas estão em cosseno, não tem problema algum a gente usar a referência cosseno para transformar para o domínio da frequência, né? A gente não precisa converter esse cosseno para seno. Então vamos manter que fica mais fácil, né? Então o fasor de tensão seria amplitude da tensão com o ângulo de fase da tensão. E o fasor de corrente
é igual à amplitude da corrente com o ângulo de fase da corrente. E agora, o segundo passo para a gente poder encontrar o S é trabalhar com esses valores em RMS, né? Aqui os valores são pico, porque se está no domínio do tempo, obrigatoriamente esses dois valores aqui são valores de pico. Então é necessário fazer a conversão agora para valores RMS. E para fazer a conversão, basta dividir a amplitude por raiz de 2, para os dois casos. Lembrando que nesse caso eu tenho que dividir a corrente também, porque ela foi dada como pico. E nos outros casos, né, no exemplo da aula anterior, por exemplo, eu tinha simplesmente uma fonte de tensão. Depois que eu fiz a conversão da tensão em RMS, todas as grandezas calculadas naquele circuito vão seguir a mesma ideia, né, do valor eficaz. Aqui, como as duas apareceram pico, eu devo converter as duas. Então a tensão RMS é igual a 60 dividido por raiz de 2, 42,43 com um ângulo de 10 graus. O ângulo não muda. Volts, né? E a corrente, mesma coisa. E RMS é igual a 1,5 dividido por raiz de 2 é 1,06 e o ângulo permanece o mesmo. Então, agora que nós já temos tensão e corrente em valores eficazes, nós podemos fazer o cálculo da potência e responder a letra A. S, que é a potência aparente, é a tensão total do circuito multiplicado pela corrente total do circuito. Lembrando que aí, no caso, a gente está falando de um circuito que já é uma impedância, né? Eu não estou olhando em um componente apenas, mas no total. E esse produto vai ficar, então, 42,43 com ângulo de 10, multiplicado por 1,06 com ângulo de 50. E esse resultado é 45 com ângulo de menos 40 graus VA, que eu estou calculando potência aparente. Então, se a gente quiser saber, né, o módulo da potência aparente é 45 VA, ou a potência complexa, né, 45 com ângulo de menos 40 graus. Na letra B foi pedido aqui potência efetiva e potência reativa. Como nós já temos a potência aparente, é só uma questão de fazer de escrever, né, essa potência aí na sua forma retangular. Então, fazendo aqui a conversão, nós vamos encontrar 34,47 menos 28,92 J, a segunda parte que é imaginária, e a unidade continua a mesma, VA. Então, isso aqui é a nossa potência efetiva e a parte imaginária é a nossa potência reativa. Então, escrevendo aqui de uma maneira mais formal, vamos ter P igual a 34,47 watts e Q igual a menos J, 28,92 VAR, que é a potência reativa. Então, a letra B também já está resolvida. E agora a letra C pediu aí o fator de potência e a impedância. O fator de potência, como nós já vimos, pode ser calculado de duas formas. Ele é o cosseno do ângulo da potência aparente. Então, nós podemos falar que ele é o cosseno de menos 40 graus, que nesse caso aí é igual a 0,766. Ou podemos falar que o fator de potência é a potência efetiva pela potência aparente, em módulo. Potência efetiva, 34,47. Módulo da potência aparente, 45. O resultado é o mesmo. E agora pediu aí também a impedância. Impedância é tensão sobre corrente. E aí eu posso usar, nesse caso aqui, tanto valores RMS quanto os valores de pico, que no final é o mesmo, né? A gente vai dividir um pelo outro, raiz de 2 corta com raiz de 2. Então vamos fazer aqui, ó, 42,43 com ângulo de 10 dividido por 1,06 com ângulo de 50 graus. E esse resultado aqui é 40,03 com ângulo de menos 40 graus ohms. Então a gente observa que o ângulo da nossa impedância é igual ao ângulo da potência aparente. Isso aí tem que ser verdade, né, para todo circuito que a gente for calcular. Então já é um bom sinal, né? Se bateu, quer dizer que a gente está no caminho certo. E outra coisa também que a gente pode verificar aqui é o seguinte: essa impedância pode ser dividida aí em uma resistência e uma reatância. No caso, uma reatância capacitiva, né, que o sinal aqui é negativo. Então a gente pode dizer, né, que nós temos um resistor de 30,66 ohms em série com um capacitor de 25,73 J, né, negativo, ohms. Então, a nossa carga é composta por esses dois elementos aqui.
a resistência e a reatância capacitiva. E aqui a tensão de alimentação, né, entre os dois pontos. E a corrente fluindo por esses dois elementos. Então o resistor está aqui, 30,66, e o capacitor de menos J, 25,73 ohms. Outra coisa também que a gente pode fazer aqui é o seguinte: considerando que os elementos estão em série, nós temos a mesma corrente fluindo por eles. Então eu posso falar, né, que a potência do resistor é o módulo da corrente ao quadrado vezes a resistência, enquanto a potência do capacitor é módulo da corrente ao quadrado vezes reatância capacitiva. Então, calculando aqui, eu tenho corrente do circuito, né, em RMS, não podemos esquecer. Então, ela é 1,06 ao quadrado vezes a resistência. E esse resultado aqui é a própria potência que a gente calculou aqui embaixo. Vai dar, fazendo aqui o produto, 34,45. Então, uma questão aí de arredondamento. E aqui embaixo, 1,06 ao quadrado vezes a reatância, que é menos J 25,73, que é igual a menos J 28,91 VAR, que é muito próximo, né, do valor que a gente encontrou aqui antes também, né? Era 28,92 e que deu 91. Ou seja, existem pelo menos dois caminhos, né, pelo que a gente viu aqui, para resolver esse circuito, mas eu tenho certeza que se a gente olhar mais um pouco aí, a gente encontra mais possibilidades. Então percebam que no final, né, tudo se encaixa, vamos dizer assim. Todas as grandezas, todas as relações que nós estudamos vão caminhar para o mesmo sentido, né, de chegar nos resultados que a gente obteve aí. Visto a ideia do fator de potência e da potência em corrente alternada, nós já podemos pensar aí na máxima transferência de potência média. Então vocês trabalharam lá em circuitos 1, na parte de corrente contínua, e responderam a pergunta, né, qual é o valor de resistência que absorve a máxima potência quando conectado no lugar da carga de um circuito resistivo. E aí vocês trabalharam lá com o teorema de Thevenin. Obtendo o equivalente Thevenin daquele circuito, é possível, né, comprovar por meio de equações que a carga que absorve a maior potência efetiva é aquela que tem o valor da resistência RTH. Então isso daí vocês já trouxeram de lá, né? Até escrevi aqui de novo para a gente poder relembrar. A carga RL, né, o resistor RL, que é o resistor de carga, né, de load, é o resistor que consegue absorver a maior carga, tendo o valor igual ao RTH daquele circuito. Então aqui não é muito diferente. Nós vamos precisar de novo recorrer ao teorema de Thevenin, quando a gente tiver um circuito com suas várias reatâncias e impedâncias no caminho. E aí nós vamos considerar que a carga que absorve a maior potência média, nesse caso aqui é uma potência efetiva que a gente está preocupado em absorver, né? Vocês vão ver que a nossa potência aparente vai ter ângulo zero, porque a parte imaginária é zero, né? Só tem potência efetiva aqui nesse caso. E o valor de carga que absorve essa potência efetiva máxima é exatamente o valor igual ao ZTH conjugado, né? Não é simplesmente o RTH igual a gente tinha aqui antes. Agora é o ZTH conjugado, ou seja, eu vou precisar colocar uma impedância de carga que tem uma resistência igual à resistência da impedância de Thevenin e que tem uma reatância que é exatamente o oposto da reatância de Thevenin. Então percebam que se o circuito for majoritariamente indutivo, a minha carga tem que ter uma característica capacitiva para conseguir absorver a maior quantidade de carga, ou melhor, o maior valor de potência, né, daquele circuito ali. E é bem fácil pensar nisso porque se eu tiver valores aqui que se anulam, o XL anular o XTH do meu circuito, eu tenho uma corrente maior, né, fluindo por ali. Porque lembrando que as partes imaginárias aí vão se anular nesse caso. E a nossa potência efetiva máxima é igual ao VTH ao quadrado dividido por 8 RTH. É claro que isso aqui pode ser calculado, né? Se a gente estiver trabalhando aí com o circuito equivalente Thevenin, que tem lá a fonte de Thevenin com o resistor de Thevenin e a carga, fazendo esse cálculo a gente consegue chegar no valor dessa potência. Mas aqui essa expressão já resume para a gente, inclusive é bem tranquila de ser levantada, né? Depois tem um exercício interessante, vocês tentarem chegar nisso aqui e indicar aí para a gente qual é o valor da máxima potência que o circuito pode fornecer para uma determinada carga. E aqui nós temos um exemplo exatamente tratando disso, né? Então temos um circuito com sua fonte de tensão, algumas resistências e reatâncias, né, indutiva e capacitiva, e aí a pergunta que é feita é a seguinte: qual é a potência, na verdade,
qual é a carga, né, primeiro, a impedância que vai absorver a maior potência desse circuito. E depois vem a pergunta, qual é o valor dessa potência máxima? Então, o procedimento aqui é bem simples. Nós vamos primeiro, né, remover essa carga do circuito, calcular o equivalente Thevenin e depois falar que ZL vale ZTH conjugado. E para calcular a máxima potência média, a gente pode trabalhar com a expressão do slide anterior ou simplesmente resolver o circuito série que a gente vai ter ali, que é o tipo de circuito mais simples que a gente poderia resolver. Então vamos verificar aí como que vai ficar esse exemplo. E aqui nós temos o circuito onde a gente precisa definir qual é a impedância de carga que vai absorver a maior potência média, né, a maior potência efetiva. A gente está interessado aqui no P, né, em watts. E aí, para fazer isso, o primeiro passo é calcular o equivalente Thevenin. Então, observando aqui os terminais da carga, vou chamar aqui de A e B, né, só para diferenciar, nós temos então o seguinte: a impedância vista entre esses dois terminais é o nosso ZTH. E a impedância aqui vai ser simplesmente, né, removendo a carga e a fonte do circuito, eu terei aqui um resistor de 4 ohms em paralelo com esses dois elementos aqui, que formam uma impedância, e esse resultado do paralelo em série com o indutor de J5. Então posso falar que o ZTH que a gente está procurando é 4 em paralelo com 8 menos J6, que no caso os dois elementos estão em série, e somado no final J5, que é o elemento ali que está em série com esse conjunto. Então, desenvolvendo isso daí, nós vamos chegar ao seguinte: ZTH é igual 4 vezes 8 menos J6 dividido por 4 mais 8 menos J6, ou seja, produto dos dois sobre a soma dos dois. Só que, para fazer o produto, é melhor trabalhar na forma polar. Então, já vou fazer a conversão aqui. E esse número aqui na forma polar é igual a 10 com um ângulo de menos 36,87 graus. E o denominador, né, vai ser a soma deles, 4 mais 8 menos J6. E esse resultado aqui é somado com J5. Então o nosso ZTH vai ficar igual aqui, 4 vezes 10, 40. O ângulo permanece o mesmo aqui, menos 36,87. E aqui embaixo nós vamos ter 12 menos J6. Convertendo para a forma polar vai ficar 13,42 menos 26,56 graus. E o mais J5 ainda aparece aqui do lado. Fazendo a divisão, 40 por 13,42 é igual a 2,98. E o ângulo aqui, menos 36,87 menos 26,56. Vai ser igual a menos 10,31 graus. E o J5 ainda acompanha aqui. Então o nosso ZTH é igual a, convertendo esse número aqui para a sua forma retangular, nós vamos ter aqui 2,93 menos J 0,533. E o mais J5 também aparece aqui. O nosso resultado final então é 2,93 mais J 4,47. Ou na forma polar, né? 4,34 com um ângulo de 56,75 graus. E aí estamos falando de impedância, então a unidade é ohms. De acordo com o que a gente acabou de ver, nós sabemos que o ZL é o conjugado desse ZTH. Ou seja, nós vamos trocar o sinal da parte imaginária ou o sinal do ângulo, que dá no mesmo, né? Então posso escrever aqui que o nosso ZL é 2,93 menos J 4,47 ohms. Então essa é a impedância que absorve a maior potência. Só que não foi pedido só o valor da impedância, foi pedido também a potência que ela vai absorver. E para isso a gente precisa calcular então a nossa tensão VTH. E ela é bem simples porque se nós queremos a tensão entre os pontos A e B, considerando aqui que não há carga conectada, a corrente que flui pela impedância J5 é igual a zero. Então é como se ela não participasse do circuito, né? Ter essa reatância aqui ou não faz diferença. Então no final das contas, a tensão entre os pontos A e B é exatamente a tensão que eu tenho aqui nessa série do resistor com o capacitor. E aí no final das contas é só fazer uma divisão de tensão. A tensão da fonte dividido pela impedância total do circuito, né, que é um circuito série, quando a gente desconsidera o J5,
e depois multiplicar por essa impedância 8 menos J6. Então, só fazer isso daqui, ó, 10 com ângulo zero, dividido por 4 mais 8 menos J6, vezes 8 menos J6. Então, nós vamos ter aqui 10 com ângulo zero. Esse número aqui de baixo, né, 4 mais 8 menos J6, a gente já fez a conversão dele aqui, ó, exatamente esse número de baixo. Então, 13,42 com ângulo de menos 26,56 graus. E o 8 menos J6 está aqui, ó, na forma polar dele, é 10 com ângulo de menos 36,87 graus. Então agora nós já podemos fazer aqui divisão 10 dividido por 13,42 vezes 10, que vai resultar aí em 7,45. E os ângulos 0 mais 26,56 menos 36,87, que dá menos 10,31 graus. Então essa é a nossa tensão VTH. Então nosso circuito ficou assim, ó, uma fonte de tensão com esse valor aqui, uma impedância ZTH com esse valor aqui, e a nossa carga, que vai absorver a máxima potência, exatamente com esse valor aqui. Então, se eu quero saber qual é o valor dessa potência que ela vai absorver, é só resolver agora esse circuito série que apareceu aqui. E é bem simples. Então, primeiro eu calculo a corrente que vai fluir por esse circuito. É a tensão da fonte, 7,45, com ângulo de menos 10,31 graus, dividido pela soma das duas impedâncias. Então, eu vou ter aqui, né, para o ZTH, 2,93, mais J, 4,47, mais a impedância ZL, que é 2,93, menos J, 4,47. Ou seja, as partes imaginárias se anulam. Eu vou ter então a divisão aqui por 2,93 vezes 2. Então, fazendo a divisão, nós vamos encontrar aqui 898,96 com ângulo de 10,31, negativo, né? miliamperes. Essa é a corrente que vai fluir pela carga que absorve a máxima potência. E agora, para calcular essa potência, podemos escrever aqui até que a potência máxima, né, que a carga pode absorver, ela é igual ao quadrado do módulo da corrente vezes a resistência, ou até para a gente ser mais exato aqui, né, a parte real da nossa impedância de carga. É só a resistência dela que eu estou observando, né? Então, fazendo aqui a potência máxima, nós vamos encontrar 898,96 mili ao quadrado vezes 2,93, que é a nossa resistência. E esse resultado é de 2,37 watts. Então, mesmo se a gente escolher outros valores de impedância de carga, nós não teremos, em hipótese alguma, uma potência maior do que essa daqui. É interessante até levantar essas expressões aqui de uma forma mais genérica, né, colocando aí os valores do nosso circuito e levar isso para o Octave, por exemplo, e pedir para plotar o gráfico. Eu quero variar, por exemplo, a resistência de 0 até, vamos supor, ela está 2,93, quero variar de 0 até 100, por exemplo. E aí a gente vai observar que o gráfico tem o pico de potência exatamente nesse valor aqui de resistência. E depois eu posso variar também a parte imaginária. E aí, do mesmo jeito, eu vou observar que o pico de potência acontece quando a parte imaginária é menos J 4,47. Então, esse valor de impedância aqui é o que vai garantir para a gente a máxima transferência de potência. E aqui, para fechar a nossa aula, eu deixei para vocês dois exercícios. O exercício 1, vocês já resolveram para entregar hoje, né? Referente à aula passada. E o exercício 2 é o que vocês vão me entregar na semana que vem, junto com o exercício 3. Então, o exercício 2 trabalha aí com a ideia do fator de potência e o 3 trabalha com a máxima transferência de potência. E aqui nós temos uma instalação elétrica com as seguintes características, né? Ela tem uma tensão de alimentação de 127 volts a 60 Hz e aciona aqui dois motores de 5 kW com um fator de potência de 0,55. E o fator de potência indutivo, né? Como eu falei com vocês, isso deve ser informado. E ela trabalha também com 10 lâmpadas incandescentes de 200 watts cada. E essas lâmpadas aqui têm fator de potência unitário. Por quê? Elas são totalmente resistivas, só tem potência efetiva. Ela é um resistor, né, basicamente.
E aí é pedido aqui o seguinte: determine a potência aparente, que seria a potência total dessa instalação, reativa e efetiva da nossa instalação, né? E como aqui a gente já está trabalhando com o fator de potência, é possível até calcular o fator de potência total da instalação. E aí a gente já pensa o seguinte: ele vai estar entre 0,55, que é o fator de potência de cada motor, e 1, que é o fator de potência das lâmpadas. Então vamos chegar em um ponto de equilíbrio entre esses dois valores. E percebam aqui o seguinte: como esses dois motores são idênticos, não tem problema a gente fazer a soma deles. Eu poderia trabalhar isso daqui como se fosse um motor de 10 kW com um fator de potência de 0,55. Agora, se esses motores tivessem valores diferentes, aí eu não poderia considerar, né, os dois operando dessa forma. Eu deveria fazer primeiro a decomposição de potência efetiva e reativa desse motor, depois decompor potência efetiva e reativa desse daqui, e decompor potência efetiva e reativa das lâmpadas, que no caso a reativa é 0. E aí sim eu somaria por partes, reativas e efetivas, para depois chegar nos valores totais. Então vocês vão tentar resolver isso daí para a próxima semana. Lembrando que eu posso resolver, tirar dúvidas aí de vocês, né? Pelo e-mail, pelo fórum, pelo AVA. E vocês vão também entregar o exercício 3, que é muito parecido com o segundo exemplo dessa aula, que é basicamente pegar um circuito ali e verificar qual é a carga que absorve a máxima potência, né? E qual é o valor dessa potência. Então, precisando aí, entrem em contato comigo. Eu vou deixar disponível aí esses meios de comunicação. E eu gostaria também que vocês me falassem depois se há necessidade da gente tirar um tempo aí para uma aula ao vivo, por exemplo, para a gente poder conversar a respeito dos exercícios, até os que já foram entregues, e tirar algumas dúvidas aí, e dependendo, né, de como caminhar essa nossa aula, até mesmo possibilitar aí uma segunda entrega do exercício, porque ficou dúvida, enfim. Me digam aí como é que as aulas estão caminhando, que a gente conversa a respeito dessas entregas e dos demais exercícios. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.